Olá, vamos lá para mais um vídeo nesse canal. Bom, hoje eu queria estar relatando para vocês algo que eu vivi com minha filha, que foi exatamente sobre esse vídeo, né? Esse tema que eu coloquei no vídeo, que é ouvir a Deus e ser obediente, que nem sempre a gente consegue fazer isso. Ouvir isso é muito fácil, falar que a gente vai fazer é muito fácil, mas quando a gente está vivendo a situação, que é onde a gente percebe o quanto que é desafiador, né? Bom, hoje no ano de 2025, a minha filha vai fazer 6 anos, mas quando ela tinha 3 anos, eu passei por essa situação. Ela teve uma dor abdominal e eu comecei a tratar essa dor abdominal em casa. Vou tentar ser bem rápida, tá, gente? Nos detalhes, vou focar nos detalhes, só que seja realmente importante. Ela teve uma dor abdominal muito forte em casa e eu fiquei tratando com as medicações que eu tinha, né? A princípio achando que era gases, depois a dor abdominal, enfim, entrei com todas as medicações que eu conheço e que eu tinha. Mas ao longo do dia eu fui percebendo que não estava adiantando, ela continuava a reclamar da dor e começou a ficar um pouco mais quietinha, né? Aí a gente começa a ficar mais preocupado e eu falei, não, vamos ter que levar mesmo para emergência. Fomos, né? Levamos na emergência porque eu já comecei a desconfiar de apendicite, né? Porque era uma dor ali local, abdominal, falei, vamos levar. Chegando no hospital, o médico de cara também desconfiou de apendicite, né? Não, vamos pedir todos os exames, que pode ser uma apendicite aí. E fizeram o exame de sangue e tomografia. Tomografia deu tudo normal, não apareceu nada na tomografia. E o exame de sangue, ele me relatou que estava normal. PCR normal, né? PCR é a taxa de infecção e tal. Normal. Então tá. Aí fez medicação na veia, melhorou um pouco assim, né? Mas ela continuou ainda sentindo um desconforto. E como os exames, não deu nada nos exames, ele, depois de longas horas, liberou a gente para casa, né? Olha, mãe, vai para casa, observe, se a dor persistir, você retorna com ela para o hospital. Fomos para casa, ficamos naquela situação de ficar observando e tal, ela muito cansada, todos muito cansados, né, porque ficamos a madrugada inteira na emergência, meu esposo teve que trabalhar, eu fiquei em casa com ela, observando, e ela, quando ela acordou, enquanto ela estava dormindo, eu fiz aquela questão de orar por ela, sabe? Orar para aquela situação que ela estava vivendo, pedir por cura física. Eu fiz o que qualquer mãe faria ali, né, gente? Clamar a Deus pela saúde da minha filha. Cheguei até a rezar um rosário ali, tentando me acalmar também, sabe? E perguntando a Deus, né, sobre aquela situação que ela estava vivendo e tal. E no momento de silêncio, que pra gente ouvir a Deus, ouvir o que Deus tem para falar pra gente, a gente tem que silenciar. E às vezes a gente está numa situação tão conturbada que a gente não silencia, né? Então silenciei e Deus disse pra mim que ela não tinha nada. Foi isso que ele falou, que ela não tinha nada. Me acalmei, mas quando ela acordou, ela continuou reclamando de dor. A dor não era mais intensa, mas ela reclamava de dor. Quando você apertava, ela sentia dor. Ficou mais ativa, brincando, fazendo coisas que ela não estava fazendo. Mas se você tocasse, ela relatava dor. E isso a família já estava sabendo, alguns familiares e tal, e meu esposo toda hora perguntando. Como o médico tinha falado sobre isso, né, se a dor persistir, retorna. Então, assim, todo mundo achou que era melhor voltar, mesmo Deus já me tocando que ela não tinha nada. Eu fiquei um pouco na dúvida, né, retornei a conversar com Deus, falando, né, poxa, mas se eu for que não tem nada, mas vou ter que retornar, a gente
questiona um pouco, né? Porque a gente, na verdade, é uma turbulência. Eu tenho que falar sobre isso porque isso também é importante, né, gente? E meu esposo dizendo que tinha que voltar, tal, aquela história toda. E eu falei para Deus, eu não quero voltar, mas... E Deus me falou assim, Deus não, assim, tem coisas que Deus não explica, né, gente? Porque Deus é Deus, né? Ele não tem que ficar dando explicação pra gente. E ele me relatou, obedeça. Mas ela não tem nada. Ele falou, obedeça. Ai, eu obedeci. Aí foi onde as coisas ficaram pior. Aí tivemos que voltar para o hospital. Voltamos para o hospital com ela relatando um pouco de dor. Eu vou usar essa palavra um pouco, porque não estava mais no extremo. Quando nós retornamos ao hospital, já era outra equipe, né? E quando a médica que atendeu a minha filha fez todo um cenário, né? Meu Deus, por que liberaram essa menina? Isso é uma apendicite aguda. Nossa, apendicite aguda. Aí eu olhei o exame dela, o PCR dela está alterado, mas o médico, né? Tinha falado que não estava, não, está alterado sim, vou pedir outra tomografia, mas quando eu cheguei lá, o rapaz me reconheceu, você aqui de novo? Não vai fazer outra tomografia, você já fez há tantas horas, não precisa fazer. Retornamos para lá, e ela aceitou, mas fez toda a papelada de internação, de cirurgia, tal, e eu fiquei assim, meu Deus, que tomou uma proporção, né, que eu não estava entendendo mais nada. Fiquei assim, silenciosa por um tempo, né, e dentro de mim eu falando para Deus, Senhor, eu estou sendo obediente, mas eu não estava entendendo nada, gente, né, porque aquela realidade que eu estava vivendo já não era, sabe, o que Deus tinha me falado, já não estava entendendo mais nada. Enfim, ficamos ali longas horas esperando a ambulância para transferência, que o hospital não fazia cirurgia, enfim. Não vou me atentar a esses detalhezinhos, fomos para um outro hospital. Só que enquanto nós estávamos nesse hospital aguardando, a minha filha começou uma crise de bronquite, que nessa época ela tinha essas crises de bronquite. Aquela tosse seca, constante, e as enfermeiras começaram a olhar, nossa, ela estava com essa tosse. Esse detalhe eu tenho que falar que é importante. Ela estava com essa tosse, eu falei, não estava. Aí todo mundo começou a ficar muito incomodado com essa tosse dela, porque foi uma tosse muito assim, ela já não conseguia mais falar direito de tanto que estava tossindo, a ambulância chegou, nós fomos para esse outro hospital e aquela tosse, ela querendo descansar e não conseguia descansar. Quando nós chegamos no hospital, no outro hospital, a enfermeira que me recebeu falou assim, nossa, mas eu não estou olhando aqui no prontuário que relatando essa tosse. Aí eu expliquei para ela que foi ali, na emergência, que poderia ter sido ar-condicionado, né? E mesmo assim eu cheguei a ficar no quarto que ela nos colocou, que era uma enfermaria com 3 leitos, se eu não me engano. E, quer dizer, a gente chegou ali, ela, coitada, acordou todo mundo com aquela tosse. Já era de madrugada, aquela situação, e eu falando, meu Deus, eu já estava exausta, né? Morrendo de pena da minha filha naquela situação, não entendendo nada, mas obedecendo. E aí ela, menina, não, peraí. Aí foi lá, conversou com a médica. Quando ela retornou, ela falou assim, olha, você não vai poder ficar aqui nesse quarto, porque não foi relatada essa tosse, a gente não sabe o que é, não tem como ficar aqui. Eu falei, mas essa tosse é alérgica, então mas tem que comprovar, né, gente? Não adianta uma mãe falar. Aí eu, tudo bem. Aí tirou a gente de lá e nos colocou no quarto. Isolamento, né? Mas foi no quarto. Ai, gente, eu dei graças a Deus, sabe? Foi onde eu comecei a ver a mão de Deus ali me acalmando. Tipo, fica calma que eu estou contigo, sabe? E ficamos no quarto, maravilhoso. E a médica pediu raio-x, pediu para repetir o exame. E a tomografia não precisava. E o raio-x não deu nada, né?
tinha falado, né, mas ele falou, realmente, a médica falou, realmente é uma crise alérgica. Aí entrou com a medicação para tirar ela da crise. E ficamos ali naquele quarto esperando, repetir o exame de sangue e tal, e esperamos o dia seguinte. E eu sem entender nada ainda. Que ia tentar, o cirurgião vem vir para avaliar tal, aquela história toda. Descansei, eu tentei descansar, né? No dia seguinte a gente já acordou com a cirurgiã, né? Ali querendo avaliar minha filha. Avaliou e falou, olha mãe, o exame de sangue dela tá normal. Aí eu, normal? Mas disseram que o PCR dela tava alterado. Ela, não, o PCR dela tá normal. E a tosse, foi relatada aí uma tosse, né? Eu falei, a tosse até agora aí tá estabilizada, né? Que já é no dia seguinte, né? Já tá estabilizada. Umas horas, né? Porque a gente já chegou de madrugada. Aí ela deu toque na barriga da minha filha não teve reação nenhuma. Ela, olha, você tá vendo que não tá tendo nada, eu tô apertando aqui e tal. Eu falei, sim, já tinha reparado isso já. Ela, olha, eu acho que sua filha não tem nada. Eu, tá, né? Eu acho que a sua filha não tem nada. Mesmo assim, não posso te liberar agora. Vou liberar você pra liberar a dieta. Vou esperar ela almoçar e depois do almoço eu vou ver como que ela vai ficar. Eu, ok. E aí minha filha ouvindo a história dela, amou o quarto, mamãe, que quarto lindo, vamos levar essa geladeirinha pra casa, deixou a geladeira ali, frigobar, achou lindo, ficou toda feliz com o quarto, já estava super ativa, já queria levantar, explorou o quarto todo, e ela ouviu o pessoal falando sobre comida, perguntando o que ela come e tal, e ela falou assim, mamãe, qual é a comida, coisa de criança, né? Qual é a comida que você mais ama no mundo? Isso eu também tenho que falar, sabe, gente? Aí ela falou assim, eu falei assim, ai filha, a mamãe gosta de tanta coisa, mas eu gostaria de comer uma carne seca com abóbora. Ela eu amo você. Ela é um franguinho, aquela coisa toda. Tá bom. Quando o almoço chegou, quando o almoço chegou, eu dei a comida pra ela, sabe? Ela comeu o franguinho dela, toda feliz. Quando eu abri a minha bandeja, me deparei com o que, gente? Com carne seca com abóbora. Não que seja o meu prato preferido, mas isso eu gosto, né? Eu gosto. E eu me emocionei, sabe? Não consegui me conter ali, já tava tão abalada, sabe? Não consegui me conter. E ela ficou assim, mamãe, você tá chorando por quê? A câmera tá caindo. Mamãe, você tá chorando por quê? A comida tá ruim. Não precisa comer, essa comida tá ruim. Eu falei, não, filha, que a mamãe tá muito feliz, a mamãe tá chorando de felicidade. Eu falei que é a comida preferida da mamãe, lembra que a mamãe falou? Ela ficou toda feliz, que bom, né, mamãe? Aí eu pensei assim, fiquei feliz, óbvio, me alimentei, ela também, ficamos ali, a médica depois veio avaliar, ela já estava ótima, gente, minha filha realmente não tinha nada, sabe? E no momento ali de não compreender aquilo, eu falava para Deus, sabe, eu tô sendo obediente, eu tô sendo obediente. E assim, conclusão da história, sabe? Ouvir a Deus e confiar, mesmo que a situação que você esteja vivendo não seja o que Deus te falou, mas a gente tem que ter um olhar além, sabe? Eu senti o cuidado de Deus na hora que Ele me retirou daquela enfermaria. Não que eu seja melhor do que aquelas mães que estavam ali, né? Que a minha situação era melhor, mas não era para eu estar ali, entende? Mas isso a gente só entende no olhar da fé, sabe? Só no olhar da fé que a gente enxerga isso, não era para eu estar ali. Então, a tosse veio para isso, eu entendi depois que a tosse ela veio para isso, para me tirar daquela enfermaria, me colocar num lugar mais confortável, descansar e passar por aquilo tudo e voltar para minha casa, não era para eu estar ali. Mas eu fui obediente, eu obedeci, sabe? Eu obedeci. Não tem como dar todos os detalhes, mínimos detalhes aqui,
Mas tem situações que você às vezes tem que, tá bom, é para fazer isso, faço, mas Senhor, esteja comigo nessa decisão, esteja comigo aqui onde eu tenho que caminhar, sabe? E ser obediente é o melhor caminho, sabe, gente? Ser obediente é o melhor caminho. Ah, Jaqueline, mas você poderia ter enfrentado o mundo e não levar a sua filha de volta para aquele hospital, uma vez que Deus já tinha te falado que não era nada. Mas o próprio Deus falou para mim, seja obediente, mas ela não tem nada, sabe? Então é isso, gente. Seja obediente, mesmo que você não esteja enxergando o seu milagre, a resposta que você, a confirmação que você teve, mesmo que não esteja enxergando, mas seja obediente. Uma vez que você ouviu a Deus, seja obediente. É só um pequeno relato, mas eu acho que os detalhes desse relato, sabe? Tem muito amor, tem muito cuidado de Deus, né? Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.